participando e quantos aqui já receberam a visita na casa de duas pessoas, que podem ser dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, com uma pastinha ou com uma bolsa, querendo conversar com você sobre a Bíblia? Alguém já recebeu essa visita? Levanta a mão. Muito bem, muito bem. Pode abaixar. Durante 17 anos, o Fernando Galli fez isto. Ele, durante 17 anos, fez estas visitas. Até que um dia ele começou a ter dúvidas sobre aquilo que ele fazia. Ele começou a perguntar aos seus superiores o porquê de algumas coisas. E aí ele começou a ser rechaçado, até que ele começou a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Mas essa é uma história que ele vai contar. Hoje ele vai falar sobre isto. Fernando Galli hoje é membro da Igreja Batista da Liberdade, aqui em São Paulo, mas ele era de Américo Brasiliense, ali, região de Ribeirão Preto, e foi de lá, e lá ele esteve também professor de inglês, mas hoje ele está se dedicando ao ministério chamado apologética, que é justamente falando às igrejas e preparando as igrejas para a defesa da fé. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados para responder a qualquer que nos perguntar acerca da razão da nossa fé. E para isso temos que nos preparar. Também, quando o Novo Testamento, basicamente, ele deve até saber o percentual, eu não sei exatamente o percentual, mas a maior parte dos livros do Novo Testamento contém defesas acerca da fé e doutrinas combatendo heresias que já existiam naquela época. As heresias sempre acompanharam. Heresia é o desvio da verdade. E desde que Cristo veio, ele já anunciou que surgiriam falsos profetas e eles aumentariam à medida que o tempo se aproximasse. Alguns fazendo maravilhas, sinais e prodígios e maravilhas tais que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Então temos que estar sempre alertas, nos preparando através da palavra de Deus, não com ódio ou ressentimento, mas com amor. E sobre isso o Galli vai estar falando nesta noite, e ele vai continuar depois falando também. Boa noite. Eu fazia mais ou menos assim, por gentileza. Pode subir. Hoje você vai ser minha moradora. Bom dia, meu nome é Fernando, qual o seu? Vasti. Vasti, muito bem, nome bíblico, hein? É um prazer falar com você, viu? Você tem uma religião, Vasti? Eu tenho. Qual a sua religião? Eu sou evangélica. Mas de qual denominação? Batista. Você crê que Jesus é Deus, Vasti? Sim. É mesmo? Você acha que Deus morre? Não. Deus é imortal. Muito bem, você está lendo a Bíblia, parabéns. E você crê que Jesus é Deus, né? Você crê que Jesus morreu por você? Sim. Então Jesus morre, né? Mas foi Deus que se fez homem para morrer pelo meu pecado. Sim, mas quantos dias Jesus ficou morto? 3. Você acha que Deus pode ficar 3 dias morto? Claro, Deus pode tudo. Até mentir? Mas onde está a mentira? Sim, mas a Bíblia fala que Deus não pode mentir, então ele não pode tudo. Se Deus não pode mentir, você acha que ele pode morrer? Obrigado. Agora você, por favor. Deus me revelou que é você. Bom dia, eu sou Fernando, qual é o seu nome? Francisco. Muito prazer, Francisco. Qual a sua religião? Evangélico. Muito bem, eu sou testemunha de Jeová. De qual denominação evangélica o senhor é? Batista. Batista? Renovada, tradicional, G12, avivada, regular, qual que é a sua? Tradicional. Tradicional? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Tem um texto aqui na Bíblia que eu quero ler para você,
no livro de Marcos, capítulo 3, aqui diz assim, olha, a casa que for dividida não vai ficar de pé. Por que a Igreja Batista é tão dividida? Você sabia que só em Nova York tem 18 tipos de Igreja Batista? Sim. Então, por que a sua igreja é tão dividida? O Testemunho de Jeová só tem uma. Será? É verdade. Ué, eu sou 17 anos Testemunho de Jeová? Precisa ver, né? Analisar. Você está falando, agora a gente precisa ver. Tá, mas se a minha não for dividida, eu quero saber por que a sua é. A minha não é dividida, né? Tradicional é tradicional. Certo? E não tem batista avivado, não? Não, é alguém que denominou outra coisa. A nossa não é dividida, não. Você sabia que os batistas tradicionais, antes deles já existiam outros batistas? Qual que é o certo, hein? Cada um pensa diferente. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 1:10, para que sejais unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Os batistas são unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar? Os que estão firmes na fé são. Tá certo, obrigado, viu? Com sinceridade, alguém respondeu, deu uma resposta satisfatória ao Testemunho de Jeová aqui? Não. Não quer dizer que vocês não conhecem a Bíblia. Apenas quer dizer uma coisa, vocês não estavam preparados para isso. Nos cursos de evangelismo que eu dou, eu ensino a você responder estas e outras perguntas para o Testemunho de Jeová. E você fazer o mesmo com ele, deixar ele pensando. Porque eu levei 18 batistas com essas perguntinhas bobas para o Salão do Reino. Eu não, o diabo, né? Eu fui usado. Então, irmãos, quando eu era Testemunho de Jeová, eu deixava as pessoas com dúvida dos seus ensinos. Dos ensinos da sã doutrina, né? E como o Testemunho de Jeová, ele é preparado para pegar você de surpresa, para deixar você pensando, deixar você com dúvida. Muitas vezes eu ia embora, daí uma semana eu voltava. Oi, tudo bem? Você ficou pensando naquilo que eu te falei? Pois é, eu até perguntei para o meu pastor, mas ele não tinha resposta. Igreja do interior, irmãos, é um sofrimento. Porque eu não estou menosprezando pastores ali, mas o pastor da Igreja Batista, onde eu estava, ele deixava a desejar, em termos de conhecimento da Bíblia. Tanto que depois ele foi embora e a igreja acabou. Quase que acabou, né? Aí veio outro pastor e reergueu. Mas é assim que os Testemunhos de Jeová fazem. Então essa palestra, eu precisaria de 1h40, não vou fazer isso com vocês, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma parte dela hoje, e o resto dela eu vou fazer na sexta-feira. Se vocês gostarem, vocês vêm, senão, tá? Aí vocês não vêm. Porque eu queria muito que vocês estivessem presentes hoje e amanhã, para vocês conhecerem um pouco dos Testemunhos de Jeová. Eu tenho um curso de 40 horas só sobre Testemunhas de Jeová, porque são tantas heresias, tantos falsos argumentos, tantas falácias. Falácia é um modo de você argumentar com um engano escondido, né? Parece que o argumento é perfeito, que nem esse, né? Ela falou assim, mas Jesus veio morrer por mim, né? Mas Deus não morre, como é que faz? Então, nós temos que saber a sã doutrina, conhecer a palavra de Deus para darmos uma resposta para eles. Tá certo? Agora, vocês queriam saber a resposta dos 2 pontos, né? Só na sexta. Tá? Só na sexta. Vamos agora, então, Testemunhas de Jeová, quem são e o que creem. Eu vou tirar aqui, porque eu gosto de ficar mais à vontade. Então vamos lá, próximo. Eu vou fazer assim, você, tá? Ok. Os Testemunhas de Jeová foram fundados por Charles Taze Russell. Ele era um ex-presbiteriano, com 16 anos não entendia a doutrina da predestinação bíblica, né? E ele ficou desiludido com Deus, ficou 2 anos sem igreja. Aí um dia ele entrou num porão, ouviu pessoas lendo a Bíblia, eram ex-adventistas, também tristes com a igreja do advento, que havia previsto o fim do mundo para 1843 e 1844. Não veio, os adventistas se dividiram, e esses ex-adventistas estavam em 1870, lendo a Bíblia no fundo de um porão,
e o Charles Taze Russell foi convidado a ir lá. O jovenzinho Russell. Entrou lá, gostou do jeito deles ler a Bíblia e passou então a sentir interesse em aprender mais. Associou-se um tempo com esses ex-adventistas e no finalzinho de 1870 ele funda um grupo de estudantes chamado de Estudantes Internacionais da Bíblia. Testemunha de Jeová não chamava de Testemunha de Jeová ainda. Charles Taze Russell achava que Testemunha de Jeová, sabe quem era? A pirâmide de Gizé. Essa era a crença dele. E ele, Testemunha de Jeová, nem passava assim pela mente dele ser o nome da organização que ele tinha fundado. Eram os Estudantes Internacionais da Bíblia. Ele negou que o Espírito Santo fosse um ser pessoal. Ele também negou que Jesus era Deus, negou a existência do inferno de fogo, negou a doutrina da imortalidade da alma e previu o fim do mundo para 1914 e 1915. Só que o fim do mundo chegou para ele em 1916, porque ele morreu. Né? Fazer o quê, né? Tudo bem, nós já vamos começar a estudar esses assuntos. Próximo. Ele foi o primeiro presidente de lá, o Charles Taze Russell, mas tiveram outros, esses 6. O de cá, o próximo, que está no meio em cima, é o Nathan Knorr. Ele governou os Testemunhas de Jeová de 1916 até 1942. Depois, perdão, irmãos, depois do Charles Taze Russell, de lá, é o Joseph Franklin Rutherford, que ficou de 1916 até 1942. O do meio é o Nathan Knorr, que ficou de 42 até 77. Esse aqui embaixo, calvo, magrinho, é o Fred Franz. Cheguei a conhecê-lo. Ele ficou de 1977 até 1992. O carequinha do outro lado, que é o Milton Henschel, ele dominou até o ano 2000. E a partir do ano 2000 está até hoje, o último aqui embaixo, o Don Adams. São todos do time dos 144 mil, que eles vão viver no céu, né? Então é assim que eles creem. O presidente deles precisa fazer parte dos 144 mil. Próximo. O Joseph Franklin Rutherford, que dominou entre 1916 a 42, quando o Russell morre, ele entra no lugar e já muda 114 ensinos do Charles Taze Russell. Então, aqueles estudantes internacionais da Bíblia se dividiram. Formaram-se os Russelitas, os Auroristas do milênio. Então, houve uma confusão muito acirrada, muito forte entre aqueles estudantes internacionais da Bíblia. Ele previu o Armagedon para 1918, 1925 e 1941. Igual o presidente anterior, colocou datas para a volta de Cristo. Ele achava que Jesus Cristo era ladrão, mas com hora marcada. Ele era um ladrão com hora marcada. Proibiu o uso de vacinas em 1921. Testemunha de Jeová, ou o estudante internacional da Bíblia, não podia tomar vacinas. Por quê? Porque eles achavam que continha partículas de sangue. Eles ainda não proibiam a transfusão de sangue, porque não tinha transfusão de sangue ainda, né? Ela não era ministrada. Tá certo? Então eles achavam que tomar vacina era uma violação do pacto de Deus com Noé. Que Deus fala para Noé, você pode comer de toda a carne, menos do sangue. Então eles achavam que as vacinações eram uma prática do diabo. Assim dizia a revista Despertai naqueles idos. Como ele achava que o fim do mundo via em 1925, ele profetizou a ressurreição de Abraão, Isaac, Jacó e outros. Construiu uma mansão enorme chamada Bet-Sarim, uma mansão que foi conseguida com dinheiro vindo de todos os testemunhas de Jeová da época, de todas as partes do globo onde tinha, e ele então usava 70% desse dinheiro para construir esta casa. Essa casa serviria para receber esses ressuscitados em 1925. Eles não foram ressuscitados, o fim não veio, a casa, claro, ficou para ele. E ficou mesmo, porque inclusive hoje, né, nós temos a cópia da escritura da casa em nome dele. Primeiro ele tinha posto em nome de Abraão, Isaac e Jacó.
Mas aí um juiz nova-iorquino falou assim, mas cadê os caras? Né? Então eles tiveram que passar o nome da casa para pessoas que realmente existiam, né? Então ficou para ele. Mudou o nome da seita para Testemunhas de Jeová. E aí, você lê Isaías 43:10, lá diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz Jeová. Esses dias um testemunho de Jeová perguntou assim para mim, olha, lê esse texto aqui. Ele disse assim, aqui diz vós sois meus batistas? Eu falei, não. Diz vós sois meus católicos? Eu disse, não. Então, vós sois as minhas? Eu falei, testemunhas de Jeová. Eu falei assim, os judeus já eram testemunhas de Jeová. Ele falou, muito bem, você aprende rápido. Eu disse assim para ele, meu senhor, os judeus já eram testemunhas de Jeová, então já existia a sua religião naquela época. Ele falou, claro. A minha religião não é novinha, não foi fundada em 1870, que nem as pessoas falam por aí. Os judeus daquela época de Isaías já eram testemunhas de Jeová. Eu disse assim para ele, puxa vida, aquele filme do Mel Gibson deu um bafafá, porque ali falava que foram os romanos que mataram Jesus, e o senhor acha que foram quem? Ele falou, foram os judeus. E eu disse assim, de que religião eles eram? Eu falei, da sua. Falei, vocês além de prever o fim do mundo para 1914, 1915, 18, 20, 25, 31, 59, vocês também mataram Jesus? Ele falou, não, mas isso foi alguns de nós. Um grupo de judeus infiéis chamado de fariseus. Eu falei, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus eram os fariseus? Não, eram judeus. Então, e os seus não o reconheceram. A nação judaica não reconheceu Jesus. E eles eram da sua religião? Aí ele falou assim, não, mas você está deturpando os fatos, moço. Eu falei, moço, leia mais a sua Bíblia, tá bom? Assim que você ler a sua Bíblia, talvez teremos mais condições de conversar sobre esse assunto, porque os judeus eram testemunhas de Jeová, mas eles negaram Jesus, e agora Jesus diz assim para quem aceita Jesus, sereis testemunhas de mim. Eu falei, eu sou testemunha de Jesus, eu agradeço a sua vinda até a minha casa, sua boa intenção, mas o senhor pensa nisso, o senhor tem que ser testemunha de Jesus, tá bom? E disse tchau para ele. Então temos que estar preparados, né? Tá certo? Muito bem. E ele ensinou, aí é o seguinte, o último ali, ó. Viviam perguntando para ele, mas e a falsa profecia de 1914, que diz que Jesus ia vir buscar a igreja? Ele falou, não, Charles Taze Russell acertou o ano, mas ele errou o evento. Jesus não veio com Armagedon em 1914, mas ele se tornou rei nos céus, e em 1914 expulsou o diabo para a terra, e aí estourou a Primeira Guerra Mundial. Tudo fácil, né? Tudo explicado assim. Mas será que é assim mesmo? Então você vê quantas heresias que já começam desde o começo da seita, né? Muito bem. O Nathan Homer Nor, bom, o fim do mundo chegou para o outro em 42, né? Ele proibiu as transfusões de sangue em 1945. E ele também liberou as vacinas que o outro tinha proibido. Que incoerência, né? Quer dizer, ele liberou as vacinas que eram feitas com frações de sangue. Você precisa de fatores sanguíneos para fazer uma vacina. Mas aí ele proibiu as transfusões de sangue. Quer dizer, um pouquinho de sangue pode. O tudo não pode, né? Previu o fim do mundo também para 1975. Ele esteve aqui em 1969, no Pacaembu, e ele disse assim, ó, se o Armagedon não vier em 75, a Bíblia é mentirosa. Tá? E ele ensinou também a se vender tudo que tinha para gastar o dinheiro na pregação, até 1975, porque o Armagedon viria, né? Então tem um ministério do reino, um folheto dos testemunhas de Jeová, estudado de mês em mês. Quem foi católico lembra daquele folheto, O Domingo, né? Os testemunhos de Jeová têm outro folheto, chamado Ministério do Reino. E nesse Ministério do Reino, os testemunhas de Jeová diziam
que deveria se gastar, vender os bens, gastar o dinheiro que tinha, até 1975. Então muita gente vendeu o que tinha mesmo, né? Só que teve testemunho de Jeová que comprou mais coisa porque achou que não ia precisar pagar. Né? E ele lançou a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. A tradução do Novo Mundo é uma Bíblia herética. Ela tem no Novo Testamento 78 versículos horrivelmente traduzidos e modificados para encaixar-se na sua doutrina. Tá certo? Muito bem. O Frederick William France liberou os transplantes que o outro tinha proibido. Então era pecado fazer uma doação de um rim. Só que aí ele disse que não era mais. Tá? Proibiu os testemunhas de Jeová de conversarem com STJs. Então, graças a ele, um testemunha de Jeová que souber que eu fui testemunha de Jeová, ele não pode dizer nem oi para mim. Os meus parentes testemunha de Jeová só podem conversar o necessário. E se eu morrer como cristão, né, mas se eu morrer fora dos testemunhos de Jeová, no velório, testemunha de Jeová só vai lá para dizer os meus pêsames para minha mãe e não pode fazer nenhuma oração ali. Olha que o negócio é sério, hein? Jeová ali é bravo mesmo, né? Deu a entender que o fim viria antes do ano 2000 e mudou vários ensinos de seus anteriores presidentes. Próximo. Com Milton Henschel e o Don Adams, nada mudou, apenas pequenas mudanças organizacionais, não tanto de interpretação bíblica. Teve umas irrelevantes. Os testemunhas de Jeová, além dos seus presidentes, eles contêm um corpo governante. O que é o corpo governante? Então presta atenção. Testemunha de Jeová crê que a grande multidão viverá aqui na terra. Hoje a grande multidão são 99% dos testemunhas de Jeová. São 7 milhões de testemunhas de Jeová no mundo já, segundo dados recentes. Então, 99% vai viver aqui na terra para sempre. Desse 1% que sobra, uns 7, 8 mil mais ou menos, são aqueles que ainda sobraram dos 144 mil, porque muitos dos 144 mil já morreram e foram para o céu. Mas ainda tem 8 mil vivos. Desses 8.144 mil que estão vivos, Deus, Jeová, segundo eles, escolhe uns 10, 12 homens para comandar a obra deles e escrever a Sentinela, Despertar e outros livros que eles vendem. Esses homens são chamados de corpo governante. Negar o ensino do corpo governante é candidatar-se a ser expulso da seita, por apostasia ou heresia. Eu, para eles, sou um herege. Porque eu fui expulso dali, não por um pecado grave, né, como adultério, fornicação, nada disso. Eu fui expulso dali porque eu discordei dos ensinos deles. Tá certo? Muito bem. Próximo. Estão em 235 países, já são 7 milhões de testemunhas de Jeová batizadas, 12 milhões de simpatizantes, e no Brasil já estão com 680 mil. Início aqui no Brasil foi em 1922. A sede mundial dos Testemunhos de Jeová é em Nova York, são 26 prédios, como esses, onde são feitas as literaturas para todos os 235 países. Aqui no Brasil eles também fazem, né? E a filial no Brasil, já morei aí, é em Cesário Lange, em São Paulo, quilômetro 144 da Castelo Branco. Tá certo? Pois não. Agora nós vamos ver então como que eles arrebanham os adeptos. Visitas de porta em porta. Publicações como a Sentinela e a Despertai. Estudos bíblicos domiciliares. Eles chegam para você e falam assim: vocês sabem por que se Deus existe, por que Ele não destruiu a maldade logo que ela surgiu? O que você responde para o testemunho de Jeová? Quem sabe a resposta, levanta a mão. Está vendo? É uma coisa que a gente devia saber, né? Aí a gente não sabe, porque não estamos preparados para esse tipo de pergunta.
Ah, o seu pastor não ensinou isso para você? Gostaria de ter uma resposta sem compromisso de mudar de religião? Quando eles vêm com uma resposta, eles vêm com um monte de textos fora do contexto e dão uma... Você sente um choque. Puxa, como é que a minha igreja nunca me ensinou isso? Porque a resposta não é para ser ensinado daquele jeito mesmo, né? Só que parece que é verdade, não é? Então, aí eles começam um estudo bíblico. Termina aquela resposta, eles fazem uma outra pergunta. Você sabe o que acontece quando a gente morre? Termina essa pergunta, esse estudo, eles fazem outra. Você sabe o que é espírito e o que é alma? Termina esse estudo, eles fazem outra pergunta. Você sabe? E aí vai. Passa uns 2, 3 meses. Você percebeu que nós vamos de casa em casa? Você gostaria de ir um dia fazer um estudo bíblico comigo numa casa? Pronto. Aos pouquinhos, eles vão envolvendo você. E aí que muitos cristãos deixam de ser cristãos para se tornar testemunha de Jeová. É um método de lavagem cerebral, de indução. Você não sabe o que responder. Eles põem na sua cabeça que quando você não tem resposta é porque você está errado. E não é verdade isso. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 86, você sabe? Isso não quer dizer que você esteja errada. Não saber a resposta não é sinal de que você não tem a verdade. Tá certo? É sinal que você não está preparado para aquilo. Próximo. Vamos ver agora algumas das heresias dos testemunhas de Jeová. Então nós vamos começar agora e vamos terminar na sexta-feira, se vocês prometerem que vem. Porque se eu chegar aqui e tiver 10 pessoas, eu volto. Tá bom? Eu sou testemunha de Jeová às vezes, viu? Primeira heresia. O corpo governante, aqueles 12 que eu mostrei para vocês, é o canal visível de comunicação entre Deus e os homens. Então, olha lá. Mateus 24, 45, leiam por favor nas suas Bíblias. Eu vou falar para vocês como é que eles interpretam esse versículo. Mateus capítulo 24, versículo 45. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Na Bíblia deles diz discreto. A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então eles param nessa palavra sustento, que na Bíblia deles diz alimento. Para eles, lembra que eu falei que daqueles 8.000 que estão ainda vivos, que vão viver no céu? Então, esses 8.000 são o escravo fiel e discreto para eles. É o grupo de pessoas que Deus chama de escravo fiel e discreto. Desses 8.000, Deus escolhe uns 12 para serem os líderes. Esses líderes, para eles, são pessoas que dão o sustento, o alimento. Que alimento é esse? O alimento espiritual. Na forma de página impressa, sentinela, despertar e etc. Todos os livros dos testemunhas de Jeová são escritos por esse corpo governante. Os líderes deles. E na mente de um testemunha de Jeová, o que o corpo governante escreve vem de Jeová. Por isso que eles dizem que eles são o corpo governante que é o canal de comunicação. Olha lá. A Sentinela, 15 de agosto de 98, página 12, disse assim, ó: no caso de nós, hoje, significa ter confiança no escravo fiel e discreto. São os 8.000 que vão para o céu. Designado para dar-nos o alimento, o espiritual alimento no tempo apropriado. Bem como naqueles dentre eles, quer dizer, dentre o escravo fiel e discreto, dentre os 8.000 que ainda estão vivos, que vão para o céu, dentre eles que constituem o corpo governante. Então, na mente de um testemunha de Jeová, eles têm que confiar nesse corpo governante. Se você discordar deles, você é expulso. Então, é a característica principal, irmãos, de todas as seitas. O adventista do sétimo dia tem que confiar na Ellen White. O testemunha de Jeová tem que confiar no corpo governante.
O católico, que é uma seita, o catolicismo para mim é uma seita, foi religião no passado, né? Hoje é uma seita, ele tem que confiar nos ensinos do Papa. O espírita tem que confiar no Allan Kardec. E, ó, palestra sobre espiritismo no domingo à tarde, vocês não percam. Eu vou botar o Allan Kardec aqui esmiuçadinho para você ver. O que esse cara ensina. Tá? Mas nós vamos aprender com amor isso para ganhar espíritas para Jesus, tá bom? Olha lá, vocês estão vendo essa mãozinha aberta aqui, ó? Dá para ver. É a mão de Jeová. Dentro da mão de Jeová está aquele prédio que é a sede mundial deles. Aí sai um monte de livros que vão até o salão do reino. Para o testemunha de Jeová, tudo começa de Jeová. Ele tem a sede mundial das testemunhas de Jeová na mão. Então, olha só o que eles falam sobre esses líderes que são o canal de comunicação entre Deus e os homens. Olha lá. Mas Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quantas vezes leiamos a Bíblia. Então, você não tem que sentir pena de um testemunho de Jeová que vai na sua porta. Tem irmãos que falam assim, olha, eles se esforçam em fazer a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, é a vontade do corpo governante. Por quê? Porque o corpo governante, além de dizer que eles têm que trabalhar todo mês, toda semana de casa em casa, o testemunha de Jeová entrega mensalmente um relatório para o corpo governante dizendo quantas horas eles trabalharam. E se eles não trabalharem, eles são chamados de testemunhas de Jeová inativas. Então o testemunha de Jeová ele é obrigado a sair de casa em casa, porque senão ele pode perder os privilégios e até ser desassociado, se ele discordar dos ensinos do corpo governante. Eu, em 17 anos, irmãos, eu trabalhei 10.000 horas para o corpo governante. E hoje, pela misericórdia de Jesus Cristo, eu trabalho todo o meu tempo para Ele. Né? Eu não preciso de um canal de comunicação. Aliás, canal de comunicação parece espiritismo, né? Ou nome esquisito, né? Eu não me tocava na época. Como então você argumenta com testemunha de Jeová que segue o corpo governante? Então, o testemunha de Jeová, ele vai chegar na sua porta e você precisa pegar ele de surpresa. Não é assim que ele faz com você? Então ele chega assim, olha, hoje eu estou falando sobre o paraíso na terra. A sua religião acredita em paraíso na terra? Ele falou, não, hoje eu quero falar. Aí você fala assim, não, eu quero hoje falar sobre o corpo governante. Corpo governante? É. Você fala assim para ele, olha, eu fiquei sabendo que o testemunha de Jeová fala uma verdade muito interessante. Quando o testemunha de Jeová conversa com um católico, eu fiquei sabendo que o testemunha de Jeová fala assim, escuta, vocês seguem o Papa, né? O católico fala, sim, temos um Papa lá em Roma. Onde aparece a palavra Papa na Bíblia? Então você fala assim para o testemunho de Jeová, olha que argumento bom contra os católicos, hein? A palavra Papa não aparece na Bíblia. E é mesmo. O católico vai dizer o quê, né? Aí o testemunho de Jeová vai falar assim, claro. Né? Aí você pergunta para ele, onde é que aparece a palavra corpo governante na Bíblia? Se você não mostrar para mim onde está a palavra corpo governante, eu não vou poder conversar com você. Por quê? Porque aí você está me ensinando uma coisa que a Bíblia não contém. Talvez uma testemunha de Jeová fale assim para você, mas a palavra trindade não aparece na Bíblia. Você fala, realmente não aparece, mas eu quero saber da palavra corpo governante. Domine a palestra. Domine a palestra. Certo? Faça o testemunha de Jeová raciocinar, é para o bem dele. E ore em pensamento, Senhor Deus, amolece o coração desse testemunha de Jeová. Aí ele vai citar esse texto de Mateus 24, 45, mas aí você vai falar assim, peraí,
Aqui não está falando corpo governante. Aqui está dizendo que escravo, fiel e discreto é a pessoa que dá o alimento para a outra. Toda vez que eu leio a Bíblia para alguém, eu estou alimentando ela com a palavra de Deus. Então, fala assim, na minha religião, no cristianismo, todo mundo é escravo, fiel e discreto. Todo mundo que alimenta a outra pessoa. Quando Jesus voltar, Ele quer me encontrar fazendo assim. Lendo a Bíblia, ajudando os outros, alimentando os outros. Fala para o testemunho de Jeová assim, Jesus não disse, quem tem fome e sede de justiça será saciado? Então, Ele quer usar quer usar você para dar alimento para as pessoas. Pergunta para o testemunho de Jeová, onde na Bíblia está escrito que só 12 pessoas podem fazer isso? Pronto. Né? Então, você tem que dominar a palestra. Próximo. Os testemunhas de Jeová também dizem que o Espírito Santo não é um ser pessoal. Nós cristãos acreditamos que Deus é um Deus tripessoal. Ele subsiste em 3 pessoas diferentes e distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é quem? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas num só Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal, igual a Jesus Cristo, igual ao Pai. Mas o testemunho de Jeová diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. Então, eu vou convidar alguém para vir aqui na frente fazer uma demonstração para mim, né, comigo aqui, né? Não vou chamar pastor não, né? Eu vou chamar você. Não quero saber. Não, mas não é. Eu não estou chamando você aqui. Não. Então eu vou ter aí. Vem cá. Não é para saber se você sabe, porque eu já sei que você não sabe. O testemunha de Jeová pega a gente desprevenido. Já aconteceu isso comigo também. Teu avô pegava você mesmo? É mesmo? Olha que bom, né? Mas tá vendo, ó, você não sabe falar nada e não foi enganada, né? Então vamos lá, peraí. Você sabia que o Espírito Santo não é pessoa? Sabia. Sabia? Olha só, vou mostrar para você um versículo aqui, ó. E é esses que os testemunhos de Jeová gostam. Pessoas que não sabem de nada. Né? Nesse assunto você não sabe mesmo, né? Precisa estudar, né? Então olha aqui, ó. Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, não é? Você consegue ficar cheio de uma pessoa? Quando me irrita. Muito bem, né? Só que o Espírito Santo irrita alguém? Não. Então como é que você fica cheio de uma pessoa? Não tem como, né? Você vai ficar cheio do poder de Deus, não é? É. Então o Espírito Santo é o poder de Deus, não é uma pessoa. Tá bom? Pensa nisso, viu? Obrigado, vai lá. Ó, você viu como é dinâmico o negócio deles? Como é que você responderia para mim, irmãos? A Bíblia fala assim, ó. Ficaram cheios do Espírito Santo. Você pode ficar cheio de uma pessoa? Teve uma testemunha de Jó que perguntou isso para mim. Eu falei assim, eu estou começando a ficar, viu? Mas eu falei assim, olha, presta atenção. Eu falei para ela, minha senhora, era uma mulher. Você sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E olha, sem querer você acertou, você matou a charada. Agora eu sei porque que você não foi testemunha de Jeová ainda, porque é o Espírito Santo que te ilumina, viu? Olha aqui, ó. No grego, a expressão estar cheio de deu origem à expressão no português. No português eu falo assim, estou cheio de você. Eu uso no sentido ruim. Mas você pega a literatura grega, a expressão estar cheio de podia ser usada no sentido bom ou no sentido ruim. Homero fala a respeito de uma poetisa, estou cheio de você, no bom sentido. Então, como é que os discípulos ficam, quando eu falo assim, estou cheio de você, o que eu quero dizer? Não é que você entrou dentro de mim, quer dizer que eu estou cheio daquilo que você está me fazendo. Então, mesma coisa, como é que os discípulos ficaram cheios de Espírito Santo? Não é que o Espírito Santo entrou dentro assim, né?
que ele fosse uma pessoa e entrasse dentro. É no outro sentido. É no sentido de ficar cheio daquilo que o Espírito Santo fez. O que o Espírito Santo fez? Jesus disse assim. Então o testemunho de Jeová diz que o Espírito Santo é o poder de Deus. Mas Jesus ensinava diferente. Jesus fala em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós. Então o Espírito Santo não é poder, ele dá poder. Por isso que a Bíblia fala em 3 ocasiões, o poder do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus tem poder e não é o poder. Tá certo? Próximo. Então ficamos cheios do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser pessoal, pois ele fica triste. Não entristeçais o Espírito de nosso Deus. Pergunta para o testemunho de Jeová, poder fica triste? Pode-se mentir a ele. Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Pergunta para o testemunho de Jeová, você já mentiu para a energia elétrica da sua casa? Ele ensina, consola, ouve e diz. Então, uma força não pode ouvir, consolar, né? Então temos que raciocinar assim com o testemunho de Jeová. Teve um testemunho de Jeová, pastor Neto, ele falou assim para mim, mas se o Espírito Santo fosse pessoa, por que ele desceu em forma de pomba no batismo? E eu perguntei assim para o testemunho de Jeová, peraí, você acha que o Espírito Santo desceu em forma de pomba? Falei para ele, alternativa A, para dizer quem ele era, alternativa B, foi apenas uma manifestação. Aí ele falou assim, alternativa A. Eu falei, ué, o Espírito Santo é pomba? Ele falou, não é pomba. Então ele não apareceu como pomba para mostrar quem ele era. Foi uma manifestação. E eu falei assim para o testemunho de Jeová, abra sua Bíblia em Ezequiel 1:10. E quando ele abriu a Bíblia em Ezequiel 1:10, ele viu que Ezequiel teve uma visão, e ele viu os anjos de Deus com face de leão, touro e águia. Eu perguntei assim, o fato dos anjos terem aparecido com o rosto de leão, touro e águia, faz com que eles deixem de ser um ser pessoal? Ele disse, não. Então o fato do Espírito Santo ter aparecido com cara de pomba, também não faz com que ele deixe de ser um ser pessoal. Aí o testemunho de Jeová, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu não concordo. Tá bom. E eu agradeço a sua atenção, ter vindo aqui em casa, volte outras vezes, né? Eu peço para voltar, não peço para não voltar. Irmãos, deu 9:30, eu vou querer fazer uma pergunta para vocês. Vocês viriam na sexta-feira para continuarmos essa palestra? Amém? Não, eu quero saber quem vem, ergue a mão. É à noite, às 8h. Ok? Promete em nome de Jesus que vem. A menos que um imprevisto muito sério. Porque essa palestra não vai fazer sentido, né, se eu não terminá-la. Então eu pediria que vocês viessem e convidassem outros irmãos. Tá bom? Eu vou mostrar rapidinho a minha literatura. Traz o CD para mim, pastor.